Nós estamos estudando o livro de Daniel e hoje é o último capítulo da parte histórica do livro de Daniel. Como eu tenho mencionado a vocês, Daniel está dividido entre uma parte histórica e uma parte profética. Parte histórica do capítulo 1 ao 6 e profética do 7 ao 12. Então nós estamos chegando na metade agora da nossa série. E vamos concluir hoje essa parte histórica para então no próximo estudo nosso, nós entrarmos na parte profética. E a parte profética, assim, aquela que mais nos deixa empolgados, não é verdade? Com as revelações de Deus acerca de quando acontecerão as coisas. Mas Deus quis que nós soubéssemos antes como serão as coisas. E por isso que a parte histórica está primeiro, para que nós tenhamos fé, para que quando acontecer nós possamos estar prontos. O tema de hoje, do nosso estudo, é medo da morte. Medo da morte. Sabe que quando as lutas vêm, quando os problemas vêm, quando a doença vem, quando vem um acidente, ou quando você tem medo daquilo que vai acontecer, o que está diante de nós, um tempo de angústia qual nunca houve, muitos serão guardados antes deste tempo de angústia. E eu tenho ouvido muito nesses dias que alguns que têm perdido seus entes queridos têm dito: pastor, Deus recolheu para... Nós estamos muito perto da volta de Jesus. Você acredita nisso, querido? Eu vejo algumas cabeças balançando aqui. Nós estamos muito perto da volta de Jesus, queridos. Falta muito pouco. Eu não sei por que nós temos tanta dificuldade em despertar. Eu estava aqui atrás agora há pouco com o pastor Denilson, o irmão Edson e o pastor Denilson oraram por mim aqui antes de eu entrar, e eu agradeço a esses homens de Deus. O pastor Denilson assim: Pai, volta logo para que a gente não tenha mais que participar de cerimônias como essas que nós temos participado ultimamente. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Quando a gente estuda o livro de Daniel, e agora nós vamos para o capítulo 6 de Daniel, ok? Capítulo 6. Essa é uma história, talvez dentre as histórias mais conhecidas de toda a Bíblia, Daniel na cova dos leões. Talvez tão conhecida como essa da fornalha ardente, ou Davi e Golias, não é verdade? Estão entre as histórias mais conhecidas. Mas eu quero que você veja comigo, ao estudarmos Daniel sendo provado e lançado na cova dos leões, você vai perceber que o último capítulo da parte histórica do livro de Daniel, ele vai envolver todas as outras provações que aparecem antes, desde o capítulo 1 até o capítulo 5. Pegaram a ideia ali? O que nós vamos ver? Nós vamos ver em Daniel 6, como se fosse um resumo daquilo que está apresentado em Daniel 1, 2, 3, 4 e 5. E eu confesso a dizer para você que eu fiquei maravilhado com esse estudo de Daniel 6. Na verdade, é tudo por Deus. A gente vai estudando, e eu agradeço a Deus por poder ter sido escolhido pelo Senhor para estar aqui pregando para vocês, porque mais feliz é aquele que dá do que o que recebe, não é verdade? E cada vez que eu estudo e Deus vai revelando, eu fico maravilhado com as revelações de Deus através da sua palavra. Como Deus é fantástico, como Ele vai despertando em nós, quando nós vamos estudando aquilo que Ele tem reservado, tem assim, para nos revelar.
Quando a gente estuda Daniel 1 a 5, pensa comigo o seguinte. Daniel capítulo 1, certo? Sendo levados para Babilônia. Qual foi a grande primeira prova? Alimentação, regime alimentar. Eu tenho aqui comigo, né? Está aqui o Dr. Marlos, né? Inclusive o título do sermão de hoje foi sugestão dele, Medo da Morte. O Dr. Marlos disse assim, pastor, a maior vacina que nós temos hoje como povo de Deus, veja, não estamos desfazendo das vacinas que estão disponíveis ou tratamentos, não é isso que eu estou dizendo, por favor. Mas a maior vacina, mais importante, quando o livro de Daniel começa sua mensagem dizendo como vão acontecer as coisas no final dos tempos, e quando vier epidemias e pandemias, como nós temos relatado em Lucas capítulo 21, a maior vacina é o cuidado com o corpo, com a saúde. Nós temos uma orientação profética de saúde extraordinária, e é para os nossos dias, ponto final. Você vai para Daniel capítulo 2, Daniel orando uma revelação do tempo do fim. Você vai para Daniel capítulo 3, os homens sendo jogados na fornalha ardente, uma grande prova de adoração que você e eu vamos passar, estamos muitos de nós passando e ainda teremos que responder mais. Quando você vai para Daniel capítulo 4, você vê Deus chamando Nabucodonosor com amor e apelando para o coração dele de todas as formas, o quanto ele podia para salvá-lo, e conseguiu salvar. Mas quando você chega, e nós chegamos a Daniel capítulo 5, você vê que embora os rogos e apelos, Nabucodonosor, embora tenha respondido ao chamado de Deus, Belsazar, seu neto, não respondeu, sabendo de toda a história. Agora nós entramos no capítulo 6 de Daniel e a história da cova dos leões, e você abra comigo a Bíblia agora em Daniel capítulo 6, versículo 1, veja comigo ao versículo 1 a 3 o que diz ali. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre estes 3 presidentes, dos quais Daniel era um deles, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu dentre os presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Número 1. São 3 pontos que nós vamos ver aqui nesta manhã. Ponto número 1. Daniel não tinha medo de viver por Cristo. Você consegue repetir comigo? Qual é o ponto número 1? Daniel não tinha medo do quê? De viver por Cristo. De viver por Cristo. Veja, ele se distinguiu dentre todos os demais. Quando vamos a Daniel no capítulo 1, versículo 8, diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que o rei bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Daniel resolveu firmemente o quê? Não se contaminar com as coisas de Babilônia. Daniel resolveu firmemente o quê? Viver por Cristo. E eu pergunto a você, nesta manhã, você está disposto a decidir resolutamente a viver por Cristo? Diga amém. Sim, eu quero. Amém. Queridos, Jesus está voltando, estamos muito próximos da volta de Jesus. Nós devemos decidir como Daniel. Não podemos e não precisamos ter medo de viver por Cristo. Decida resolutamente por isso. Daniel se distinguiu. Por que ele se distinguiu entre os demais? Porque ele seguiu as orientações de Deus referentes à saúde. Siga aquilo que está orientado, e você e eu, nós vamos ser distintos também neste mundo. Diz o Espírito de Profecia no livro Educação, página 57.
A maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que não se comprem, homens que não se vendam, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é o polo, homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Amém. Qual é a maior necessidade dos nossos dias, do nosso mundo? A maior necessidade de homens e mulheres que não se compram, que não se comprem e que não se vendam. Ó, queridos, eu quero ser como Daniel. Daniel não era diferente de mim nem de você. Se Deus pôde fazer por Daniel porque ele resolveu, Deus pode fazer por você e por mim também. Sabe qual é a maior desgraça que existe entre nós? São as desculpas, são as mentiras, é um engano. E eu faço um apelo para você, e esse apelo é de Deus para você e para mim, para todos nós. Se nós formos fiéis no pouco, Deus sobre o muito nos colocará. E fiel no pouco é não faltar com a verdade em qualquer detalhe. Ser verdadeiro, honesto, não mentir. Não minta. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Quem é o Deus da verdade? Cristo Jesus. Não se coloque deliberadamente no terreno do inimigo. Você não pode usar da mentira como desculpa para nada, nada, nada. Eu vou dizer para você, aconteceu algumas vezes, e acontece comigo algumas vezes, que eu digo assim: Senhor, não permita que tal pessoa faça tal pergunta, porque se fizer eu vou falar a verdade. Se fizer eu vou falar, eu não vou mentir, nem omitir. Ó, queridos, Daniel, ele era verdadeiro, um homem de Deus, um homem fiel como a bússola o é o polo, ele era fiel a Deus, e Deus precisa que nós sejamos a Ele fiéis também. Queridos, diz a Bíblia em Daniel, continue lendo comigo, capítulo 6, versículo 4 em diante, diz assim: então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino. Mas o que diz a Bíblia? Não puderam achar nada para que pudessem, ou que eles quisessem acusar a Daniel. Não tinha ele culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu próprio Deus. Será que o mundo pode olhar para nós da mesma forma? Será que seus colegas de curso ali, universitário, podem olhar para você dessa forma? Será que seu professor pode falar isso de você, seu chefe, no trabalho? Tem sido você verdadeiro em tudo, como assim era Daniel? Sabe, eles queriam algo para acusar Daniel. Imaginem, 120 sátrapas, é como se fossem 120 governadores, ok? E mais 3 ali, como se fossem presidentes. Daniel se distinguiu, se colocou acima dos outros, e o rei via assim: eu vou colocar Daniel sobre todos eles. Mas dentre aqueles 2 ali, alguns outros também, a Bíblia não revela quantos eram de fato, mas quiseram ir contra Daniel para derrubá-lo. Inveja, ciúmes. Queriam achar algo, mas não puderam achar nada. Ele era fiel em tudo. No que eles tentaram então? Diz assim: nós não vamos achar nada se não tentarmos acusar a ele contra aquilo que é a lei do seu Deus. Sabe o que me lembrou aqui? Eu me lembrei de Cristo Jesus. Daniel aqui, ele se faz como um tipo de Cristo. Quando nós vamos a Mateus capítulo 26, versículos 59 e 60,
aqueles principais homens do Sinédrio, sacerdotes ali, diz o que? Mateus 26, 59, 60. Ora, os principais sacerdotes e todo o Sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Porém o quê? E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Não encontraram nada em Jesus. Daniel é um tipo de Cristo. Não encontraram nada em Jesus, assim como não encontraram em Daniel. Daniel é o tipo de cristão, de homem e mulher, filho, filha de Deus, que Deus tem chamado para levantar a bandeira de Cristo nos últimos dias da história desse mundo. Paulo, ele diz aos Hebreus, capítulo 11, versículo 33 a 38, os quais, falando destes homens de fé, mulheres de fé, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Uau! Você gostaria de estar entre esta galeria dos heróis da fé? Daniel, em seu livro do capítulo 1 a 6, Deus está nos ensinando como podemos chegar lá. Número 1, Daniel não tinha medo de viver por Cristo, não importasse o que acontecesse, fiel. Número 2, Daniel não tinha medo de testemunhar por Cristo e de Cristo. Amém? Qual é o segundo ponto? Daniel não tinha medo de quê? Testemunhar por Cristo e de Cristo. Daniel capítulo 6, versículo 10 diz: Daniel, pois, quando soube que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. O que aqueles homens fizeram? Aqueles homens chegaram diante do rei e disseram assim: ó rei, o Senhor é rei, o Senhor é o maioral dentre nós. Rei, assine aí um decreto de que todo aquele que tiver que fazer alguma petição por 30 dias, só faça ao Senhor e a mais ninguém. E o rei, ufanado com aquilo, assinou o decreto que aqueles homens instigaram ele ali a assinar, decreto este dos medos e persas, que se alguém transgredisse, deveria ser lançado onde? Na cova dos leões. E ser morto, dilacerado pelos leões. Isso nós encontramos em Daniel 6, do versículo 6 a 9. No entanto, mesmo sabedor do decreto, Daniel não teve medo de testemunhar por Cristo. Ele tinha por hábito ir ao seu quarto, orar com a janela aberta, voltado para Jerusalém. Será que agora ele não poderia fechar a janela? Ninguém precisava vê-lo, ou quem sabe até não precisava orar ali em voz alta, mas ele continuou cumprindo com aquilo que ele sempre fez, janela aberta, orando em voz alta, em direção a Jerusalém. Daniel não tinha medo de testemunhar por Cristo.
Mas Daniel fez isso porque a oração era um hábito da sua vida. 3 vezes ao dia, diz a Bíblia que ele orava. Quando nós vamos ao livro de Daniel, no capítulo 2, versículo 17 e 18, quando eles passaram por aquela prova, e uma prova que poderiam ser mortos todos os sábios de Babilônia, dos quais Daniel e seus amigos estavam entre eles, diz assim, Daniel capítulo 2, 17 e 18. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso aos seus amigos, Ananias, Azarias e Misael, para que pedissem, clamassem, orassem ao Deus, clamando por misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Eles oraram e Deus respondeu. Amém? Quanto você e eu temos feito uso da oração? Quanto tempo você tem dedicado a Deus em oração por dia? Tem você dedicado 3 vezes por dia em oração, como fazia Daniel? Esse é um conselho. E eu vou dizer para vocês, essa palavra é para mim. Eu não tenho orado, dedicado tempo de manhã, de meio-dia e de noite. É bem verdade que eu dedico o tempo de manhã, depois a gente entra na presença de Deus e vai o dia, né? Como Paulo disse assim, orai sem cessar. A gente está sempre em comunhão com Deus, sempre pensando. E eu oro muitas vezes quando eu estou na igreja atendendo alguém, ou quando faço uma ligação, ou quando tem alguma coisa, sempre orando a Deus. Mas por algum motivo, Daniel nos ensina que nós deveríamos parar ao meio-dia e também ao final da tarde. Acho que a vida de oração tem que ser constante. Mas por algum motivo nós devemos, irmãos, aprender a parar e elevar nosso pensamento a Deus de uma forma diferente, mais próxima, mais íntima. Estamos juntos? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer ali? Eu preciso disso. Quantos aqui precisam disso? Oh, irmãos, vamos buscar mais isso. Vamos fazer juntos essa busca. Quem sabe colocar o celular ali para despertar, ou na hora que você for fazer o seu almoço, ou quando você chegar em casa, você e Deus, sai para o teu quarto em secreto, ou mesmo vai para o teu carro, se você está no seu escritório, não sei onde, de meio-dia, para e eu quero fazer isso. Eu estou pedindo, Senhor, dá-me forças, desperta-me para que eu faça isso. Eu preciso mais disso, nós precisamos mais disso. Amém? Eles oraram. Daniel não tinha medo de testemunhar por Cristo. Janelas abertas, olhando mesmo em face da morte. E o mesmo se deu com seus amigos em Daniel no capítulo 3. Uma multidão se ajoelhando diante da estátua de ouro. Mas Misael, Ananias e Azarias não se curvaram. E sabe o que me chama a atenção nisso tudo? Preste atenção. Para Misael, Ananias, Azarias e Daniel, não importava o que os outros iriam pensar ou dizer deles, o que importava é o que eles pensavam ou diriam acerca de Deus. Amém. Não tinham medo de testemunhar por Cristo. Não importa o que os outros vão pensar ou dizer de você. O que importa é o que você vai pensar ou dizer de Deus. Esqueça o que os outros vão pensar. Medo. Medo de testemunhar por Cristo? Não. Na universidade, no trabalho, em qualquer lugar. Todos aqueles que me confessarem diante dos homens, disse Jesus, eu os confessarei diante de meu Pai. Uau! Uma vida de oração. Terceiro ponto. Qual é o primeiro? Daniel não tinha medo de viver por Cristo. Número 2. Daniel não tinha medo de testemunhar de Cristo. Número 3 agora. Terceiro ponto. Daniel não tinha medo de morrer por Cristo. Siga comigo a leitura, Daniel capítulo 6, versículo 11 até o 18. Diz assim, então aqueles homens foram juntos
e achado a Daniel orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: ó rei, esse Daniel, que é um dos exilados de Judá, ele não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol ele se empenhou por salvá-lo. Versículo 15, então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e persas, que nenhum interdito ou decreto pode sancionar ou mudar. Versículo 16, então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançassem à cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, ó Daniel, a quem tu serves continuamente, que ele te livre. Foi trazida uma pedra, posta à boca da cova, selou o rei com seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada pudesse mudar a respeito, se pudesse mudar a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu-se dele o sono. Daniel foi lançado. Mas ele teve medo da morte? Sim ou não? Não. Ele teve medo de testemunhar de Cristo? Sim ou não? Não. Ele teve medo de viver por Cristo? Não. Nem de viver, nem de testemunhar e nem de morrer por Cristo. Alguém de vocês aí já entrou numa jaula de leões? Não. Eu tive a oportunidade de entrar numa jaula com um leão. Gente do céu, olha só. Você acha que eu estava com pouco medo, muito medo ou tremendo de medo? Até hoje diz que não aconteceu nada ali, naqueles que entraram na jaula do leão, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Dá medo, viu? Lobão, você chega assim para botar a mão no bichinho, diz assim: eu vou pôr a mão nele para dizer que eu pus a mão no leão, mas dá medo. Eu peguei também um filhotinho no colo, olha as crianças ali. Quando a gente for para o céu, todo mundo vai pegar um bichinho desse no colo. E no leão a gente não vai pôr a mão assim só por trás com medo, não. Vamos poder abraçar o bichão. Amém? Medo. Medo. Dá medo, gente. Agora, Daniel não foi colocado ali numa jaula com um leãozinho que é domesticado e tal, bem alimentadinho, assim. Foi assim, não? Não, não foi. Eram vários leões, todos muito famintos, doidos para devorar. Mas sabe o que diz? A palavra do Senhor diz no livro de 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ó, queridos, leia de novo você esse verso. Lancem sobre ele, sobre Cristo Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. E Pedro continua dizendo, né? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, ele anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Sim, o diabo não para. Ele anda como um leão, rugindo para devorar. E a gente sente à espreita de nossa vida, todo dia, toda semana, uma luta espiritual, demônios que querem nos devorar. É ou não é verdade?
Tem dias que não é fácil, não é mesmo? Quantos de vocês passaram algum dia assim, bem difícil essa semana? Levante a mão aí. Bem difícil, que você... foi luta mesmo. Foi difícil mesmo. São os leões, anjos maus que querem nos devorar, acabar conosco. Mas a gente precisa temer. Lance sobre ele, Jesus, a nossa e a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de cada um de nós. O rei Dario, ele ficou muito aborrecido. Ele diz no versículo 14 do capítulo 6 que ele ficou penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Ele não conseguiu. Sabe que aqui de novo nós vemos Daniel sendo um tipo de Cristo? Vocês lembram Pilatos? Quando trouxeram falsas acusações também contra Jesus, o que foi que Pilatos disse? Eu não vejo nenhum mal nele. Vamos soltar Barrabás. Ou Jesus. Vamos soltar Jesus. Vamos soltar Jesus. Ele disse, não. Nós queremos Cristo. O mesmo acontecerá com você e comigo. Muito em breve. Seremos colocados à prova por aquilo que nós cremos. Por quem e a quem nós adoramos. Mas o chamado de Deus para você e para mim é o mesmo chamado de Daniel. Filho, filha, não tenha medo de viver por Cristo. Número 2, filho, filha, não tenha medo de testemunhar de Cristo e por Cristo. Número 3, não tenha medo, se necessário for, de morrer por Cristo. De morrer por Cristo. Nós vemos aqui também uma menção a Daniel capítulo 3, quando seus amigos foram lançados na fornalha de fogo ardente. Deus não evitou a fornalha, mas entrou lá com eles. E eu lembro do texto bíblico que fala que quando nós passássemos pelo fogo, pelas águas, nós não sofreríamos, porque Deus estaria conosco. Você vai dizer assim, mas pastor, o que dizer dos mártires? Se eles passaram pelo fogo cantando, porque Deus estava lá com eles. Eles não sofreram e morreram por causa do fogo, porque Deus estava lá com eles. Abner, querido, você é chamado por Deus para testemunhar do Senhor, para ser Daniel em meio à Babilônia. Deus vai te usar muito. Deus vai te usar muito. Decida firmemente. Deus vai te usar muito. Por último, vem a pergunta: e agora, pastor? E agora? Daniel não teve medo de viver por Cristo, testemunhar por Cristo, morrer por Cristo, mas nós estamos inseridos em meio à Babilônia, nós vamos ser tentados e provados também pela nossa fé, pelo que nós cremos e em quem cremos. Mas Daniel capítulo 6, versículo 19 em diante, eu quero que você acompanhe comigo, diz assim: pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei Dario, e foi depressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel em voz alta e disse: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões,
para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque ele crera no seu Deus. Versículo 24. Então o rei ordenou que fossem trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel. E foram eles lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e os leões já se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações, homens de todas as línguas que habitassem em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva, ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Ó, queridos, Daniel, por acaso o teu Deus pode ou poderia ter te livrado? Ó rei, vive para sempre. O meu Deus, disse Daniel. Que foi que ele disse, igreja? O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Quem era o Deus de Daniel? Quem era o Deus de Daniel? E Daniel teve uma proclamação de quem era o seu Deus da boca de um rei pagão. E esse rei disse o quê? Nós vimos ali, lemos no versículo 26, ele é o Deus que vive e permanece para sempre, o seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim, ele livra e salva, faz sinais, maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Amém. Eu queria que, irmãos e amigos, em nome de Cristo Jesus, a vocês que estão aqui na igreja, a você que está nos acompanhando aí na TV Novo Tempo, na internet, esse é o seu Deus. O Deus de Daniel é o meu Deus, ele é o seu Deus. Mesmo diante da morte, ele há de nos proteger, ele há de nos guiar, ele há de nos orientar, ele há de nos curar, ele há de nos salvar, ele há de nos proteger. Mas pastor, e quando nós perdemos alguém, e se eu ficar doente por causa dessa doença terrível, eu tenho medo de morrer? Eu diria para você, você não precisa ter medo algum de morrer, a última palavra será de Cristo. Amém. Eu tinha medo de morrer, que era um absurdo, mas um trauma da morte, medo. Só a minha mãe sabe o que é isso, desde pequenininho. Aliás, vocês vão conhecer a minha mãe aqui semana que vem, Dona Vera Flores, vai fazer um final de semana de família para a gente, ore por ela. Falei com ela ontem, ela disse assim, ai filho, disse assim, mãe descansa, a igreja vai estar orando por você, vai dar tudo certo, Deus vai te usar como tem te usado até então. Tinha tanto medo, eu tinha um medo de ir para o hospital, mas era uma coisa doentia. Eu posso dizer para você hoje que eu não tenho medo. Tinha medo de andar de avião. E esse negócio lá em cima pifar, estou morto. Eu lembro uma vez que eu estava chegando de São Paulo com meu pai de avião ali para pousar no aeroporto de Navegantes, o teto estava muito baixo, né? E eu lembro que o comandante foi lá no meio do mar e ele vinha, mirava a pista, eu estava na janela, eu olhando e suando frio, mas suava frio. E aquilo era só nuvens, né? Nuvens. Quando ele estava baixando assim, o avião estava aqui e a pista estava de lado assim. Aí o que o piloto fez? Arremeteu. Gente do céu, o que era aquilo? E agora? Aí o comandante falou assim, olha, nós vamos dar uma volta
e vamos voltar, vamos tentar uma segunda vez. E eu, misericórdia, por que tentar de novo? E ele foi lá, deu a volta lá no marzão e veio vindo, mirando a pista e baixando, e baixando, e baixando, e baixando. E eu olhando ali, suando, as mãos geladas, suando frio, eu disse, misericórdia, vai que esse avião aqui se acabe e eu vou morrer aqui dentro. E ele foi baixando, baixando, baixando. Quando chegou a pista, assim que a gente tava, eu vi a pista, né? A pista estava lá e o avião aqui, torto de novo. Ele chegou perto, arremeteu a segunda vez. Gente do céu, o coração ali, né? Brigdum, batendo forte. Aí o comandante disse assim, vamos pousar em Florianópolis. Lá tem teto. Eu disse, você já sentiu medo da morte? Qual vai ser a recompensa final? A palavra de Deus diz, eu quero convidar você para ir agora ao livro do Apocalipse. Rapidamente, últimos versículos, Apocalipse, capítulo 14. Oh, irmãos queridos, Apocalipse capítulo 14, versículo 9, versículo 10, diz assim, Apocalipse capítulo 14, versículo 9 e 10, seguiu-se a estes outro anjo, terceiro, dizendo, em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também beberá o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Aqueles homens que intentaram ir contra Daniel, foram lançados na cova dos leões e foram mortos, com as suas famílias. Sabe o que me chamou a atenção aqui? Porque tinha uma esposa ou os filhos que ver com a decisão daquele homem. Preste atenção aqui, homens de Deus. Você que tem família, filhos, você é responsável pela salvação da sua casa. Ah, não quero mais saber de igreja, não aguento mais, não sei o que lá. Você vai para a igreja com os filhos. Ei, o ladrão só entra na casa se for ele conseguir amarrar quem? Se ele conseguir amarrar aquele que protege a casa, disse Jesus. Ele pode te amarrar com pornografia, pode te amarrar com adultério, ele vai te amarrar com coisas erradas, e ele vai entrar e vai tomar conta da tua esposa e dos teus filhos. Daqui a pouco teus filhos ou tuas filhas vão estar também com pornografia, adultério, essas coisas, porque ele, o ladrão, o inimigo, conseguiu amarrar você. Aqueles homens foram jogados com as suas famílias. Responsabilidade que nós homens temos como sacerdotes do lar de salvar nossa casa. Aos amigos de Daniel que foram lançados na fornalha, aqueles homens que lançaram a eles, que quiseram intentar contra eles, foram lançados e foram mortos. Sabe o que isso significa? O mal terá a sua paga final. Jesus disse lá em Mateus 25, versículo 41, preparai-vos para que sejam lançados para o lago que arde com fogo e enxofre, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para nenhum ser humano, mas o ser humano que não quiser tomar a decisão de viver por Cristo, de testemunhar por Cristo e não ter medo de morrer por Cristo, vai ser diferente. Deus os irá libertar. Eles receberão recompensa final, libertação final, como recebeu Daniel. Olha o que diz Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Diz assim, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, escreve. Eu lembro do meu pai falando, filho, escreve o que eu estou te dizendo, isso aqui não vai mudar, isso aqui ponto. Deus está dizendo, escreve. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Amém? Sabe o que quer dizer bem-aventurados, felizes? Não. Quer dizer mais do que feliz. São os que morreram no Senhor. Por isso Paulo disse assim, para mim, o viver é Cristo e o morrer é o quê? É lucro. Amém? Morrer é lucro. Não preciso ter medo da morte. Eu preciso ter medo de não viver por Cristo, de não testemunhar por Cristo e de não ter coragem de morrer por Ele. Isso eu tenho que ter medo. Agora, se eu estiver disposto a dizer, Senhor,
Dá-me teu Espírito, forças para eu viver por ti, testemunhar de ti e morrer por ti se necessário for. Se eu tiver que morrer, guardado no sepulcro, dormindo o sono da morte, um abrir e fechar de olhos vou ver meu Cristo voltar. Para aqueles que ficam, a saudade, não ter mais a esposa, a mãe querida, a avó amorável, mas ela está guardada. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E quando a trombeta soar, os mortos em Cristo vão ressuscitar. Eu quero estar entre esses, se morto eu estiver. Aqueles que estiverem vivos em Cristo, que escolheram viver por Ele, testemunhar dEle e morrer por Ele, vão ser transformados. Corpo corruptível e incorruptível, mortal e imortal. Nós iremos ao encontro do Senhor nos ares. Estaremos para sempre com o Senhor. Amém. É a mesma aragem que levanta as folhas, a mesma paisagem da minha janela, e os muros caiados, os motores ao longe, e o marchar dos ponteiros. Seria tudo a mesma essência, não fosse o vão de uma ausência e o vácuo que ela fez. Seria tudo a mesma essência, não fosse o vão de uma ausência e o vácuo que ela fez. Existe, no entanto, um bálsamo divino que seca o meu pranto e amortece a dor. Eis que apenas dormem para logo despertar quando enfim Cristo chamar. Para levar a sua cidade, para conceder a eternidade, todos juntos outra vez. Bem-aventurados todos que desde agora e até o fim dormem no Senhor. Suas obras vão com Ele, sua coroa está guardada. Será o fim de toda dor, o fim de toda dor. Bem-aventurados todos que dormem no Senhor. Os que morreram na esperança, na volta de Jesus, receberão a boa herança, partilharão de sua luz. E nós, os que ficarmos,
agora e até o fim dormem no Senhor. Suas obras vão com Ele, sua coroa está guardada, será o fim de toda dor, o fim de toda dor. Bem-aventurados todos que dormem no Senhor. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho vontade de dizer assim: amém, ora vem Senhor Jesus. Amém, vem Senhor Jesus. Amém, vem Senhor Jesus. Vamos ficar em pé e orar. Ó Deus, venha logo nos buscar. Queremos estar entre os bem-aventurados, Senhor, que vão estar contigo para sempre. Pai, guarda-nos, Senhor, de Babilônia, não nos deixe contaminar-nos com Babilônia. Senhor, que o Teu Espírito esteja em nós, para que não tenhamos medo de viver por Ti, a fim de não termos medo de testemunhar por Ti, de não termos medo de morrer por Ti, certos de que a nossa recompensa está aguardada, porque Cristo morreu e venceu. Venha logo nos buscar, Senhor. Consola-nos, conforta-nos e usa-nos até que Ele venha, te pedimos em nome dEle. Amém, Senhor. Amém.